Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Espiritamente Falando, que é um espaço para abordagem de temas relacionados com a doutrina espírita e também de outros assuntos que são importantes para o nosso dia a dia. Hoje eu quero conversar com você sobre um tema que com certeza interessa a muitos de nós. O tema de hoje é relacionamentos amorosos. Vamos lá? Bom, a maioria de nós busca, obviamente, um relacionamento feliz, saudável, onde exista cumplicidade, amizade, alegria, crescimento, etc. E como é bom quando nós encontramos alguém para amar e que também corresponde da mesma maneira, mostrando a sua presença, não só física, mas muitas vezes à distância, mantendo um contato, uma pessoa que traz várias afinidades conosco, porque nem sempre os opostos se atraem, não é verdade? Me parece que mais na questão física, nós temos lá os polos negativo e positivo, mas no relacionamento isso me parece que não é bem assim. Um relacionamento amoroso, para que ele possa ir em frente, os dois devem ter muitos objetivos em comum, ou seja, muitas semelhanças. E são várias as questões que colaboram para que o casal mantenha um bom relacionamento amoroso, para que esse relacionamento dê frutos e evolua, ou para que esse relacionamento acabe por terminar. E a impressão que eu tenho, pelo menos a minha impressão pessoal, é que existem duas questões ou dois fatores que resumem uma série de outros tantos fatores que colaboram ou não para que o relacionamento vá em frente. Um deles é o momento e o outro é a velocidade, ou seja, em qual momento cada um se encontra. Para um, muitas vezes, o momento não é de avançar. O momento é de focar, por exemplo, além do relacionamento, é claro, mas focar um pouco mais a questão de trabalho, ou um pouco mais a questão de saúde, porque cada um está no seu momento. Quando os dois estão no mesmo momento, com os mesmos objetivos, isso já é, digamos, meio caminho andado para que o relacionamento dê frutos. E a outra questão é a velocidade, ou seja, qual é a velocidade em que cada um se encontra na busca da sua evolução, não só pessoal, mas também uma evolução que, por tabela, acaba colaborando para que o casal também evolua. Então, se nós temos um casal, como um exemplo, e eles não estão no mesmo momento e não estão na mesma velocidade, a chance de que esse relacionamento não vá para frente é muito grande. Tá, aí você me pergunta assim, poxa, mas você só está falando de questões que estão levando a um fim de um relacionamento. Não é isso, mas eu estou apenas compartilhando com vocês alguns pensamentos. E quando um relacionamento não vai para frente, quando o casal percebe que é a hora de terminar, pois ambos não se encontram no mesmo momento ou mesma velocidade, que isto seja feito com dignidade. Porque se no fim de um relacionamento você se esquecer quem é aquela pessoa que está na sua frente, se você se esquecer das histórias que vocês vivenciaram e que foram, na maioria, muito boas, você estará sendo injusto em terminar um relacionamento com acusações, com cobranças, muitas vezes infundadas, porque cada um sabe o seu papel. E se você entende que cada um dá aquilo que tem, oferece aquilo que tem de melhor, e isto não lhe agrada, você não deve cobrar a pessoa de algo que está além da sua capacidade no momento. Você não deve cobrar aquela pessoa de coisas que ela nunca te prometeu. Da mesma forma que você não vai se sentir muito bem se você for cobrado de coisas que você também não prometeu para outra pessoa, não é mesmo? Mas vamos em frente. Muitas vezes os relacionamentos, eles não evoluem por questões de interferências externas. E aí eu gostaria de conversar com vocês que são mais jovens e que muitas vezes acabam sofrendo uma certa pressão externa, seja de familiares, seja de amigos e muitas vezes de falsos amigos, hein? Pois até que ponto
essas interferências devem prejudicar o casal. Mas olha, é normal que assim que se forma um casal, é normal que os familiares acabem relutando um pouco em, entre aspas, perder aquela pessoa que estava no seu convívio. É um pouco normal que essas pessoas, muitas vezes até um pouco mais velhas, queiram aconselhar o casal. Até aí tudo bem. Para isso você tem seus pais, você tem seus irmãos e tem aqueles melhores e poucos amigos. Só que aí é bom tomar um certo cuidado, porque tudo deve ter um limite. E esse limite é de não comprometer a integridade do casal. A partir do momento que os familiares ou os amigos estão interferindo demais, estão gerando problemas nesse relacionamento, é interessante que você corte para que esse casal seja também respeitado como uma instituição, porque muitas vezes um casal que se forma e quando esse relacionamento ele evolui, esse casal então acaba por constituir uma família, não é isso? Então o casal tem que ser respeitado como uma instituição. Bom, então, a partir do momento que o casal se faz respeitar, e também trata os outros com respeito, impondo alguns limites, não é, de interferência com relação a familiares e amigos, esse casal então se fortalece e também é motivo de alegria, principalmente para o seu núcleo familiar, porque geralmente os pais, desejando o melhor para os seus filhos, o seu filho ou a sua filha, eles também esperam que os seus filhos encontrem um par que seja compatível e que eles construam a partir desse momento um relacionamento forte, um relacionamento bacana, um relacionamento que lhes proporcione momentos de felicidade ou de alegria. Agora, entre o próprio casal, existem outros fatores também que são levados em conta. Por exemplo, o rapaz. Quando ele observa uma garota, geralmente as pessoas dizem o quê? Ah, foi o aspecto físico, não é? Foi a linguagem corporal. Isso também existe, sem dúvida. Mas quando você observa uma pessoa e essa pessoa chama a sua atenção, nós já temos de antemão uma comunicação em nível subconsciente. Então, o nosso subconsciente acaba fazendo contato com o subconsciente da outra pessoa e em pouco tempo nós já temos uma ideia se é possível ir em frente, se é melhor deixar para lá. Então isso é uma questão mais em um nível mental. A partir daí, você fez uma avaliação positiva, você vai perceber se existe ali um canal de comunicação que permite que você aborde a pessoa, ou muitas vezes sem você esperar, você é abordado também. E a partir daí o casal começa a trocar algumas impressões. Você escuta a voz da pessoa, você percebe o cheiro da pessoa, você pode muito bem também passar a admirar uma série de coisas que essa pessoa te apresenta. Muitas vezes um dom artístico, muitas vezes um dom intelectual, que vão além da beleza física, que também é interessante. Mas o que é beleza física, não é? Se você bateu os olhos em uma pessoa e sentiu que a paixão literalmente desceu em você, a beleza física fica em segundo plano. Esses padrões que são colocados para nós através das mídias, né, a mídia televisiva, a mídia impressa, são padrões que muitas vezes são alcançados por pouquíssimas pessoas e essas pessoas muitas vezes dão mais valor à sua aparência física do que a um relacionamento. E eu posso dizer para vocês, com bastante conhecimento de causa, que um Photoshop muda tudo. Na vida real, não é bem aquilo que nós vemos nas revistas, por exemplo. Mas enquanto você for admirado pelo outro, enquanto você admirar o seu parceiro, as coisas continuam tendo grande chance de dar certo, não é? Agora, algo que não é aconselhável é você sair por aí idealizando, pelo menos de uma forma exagerada, porque alguma idealização nós temos, não é? Olha, eu gostaria de encontrar uma moça que fosse mais ou menos com esta altura, mais ou menos com essa cor dos olhos, mais ou menos com esse cabelo. E a moça também pensa, olha, eu queria mais ou menos um rapaz que parece com o Brad Pitt, alguma coisa do gênero, não é? Mas a questão da idealização, quando você está formando uma ideia do que você deseja em termos de parceiro, você pode acabar se frustrando, pois se você exagerar nessa idealização,
você vai acabar projetando no outro, e aí sim vem a cobrança, mas projetando uma série de quesitos que às vezes a pessoa não tem como responder, ou às vezes ela não quer responder daquela forma. É como se você tivesse na mão um formulário, a pessoa seria o candidato ou a candidata e você fica fazendo uma série de perguntas para ela para ver se ela responde os seus requisitos, não é mesmo? Então isso não colabora muito, porque você vai ter uma falsa relação. Talvez a pessoa, até para te agradar, porque ela pode ter interesse em você também, ela vai procurar agir de forma que lhe agrade, mas isso não é ela de verdade. Então, em alguns momentos, ela vai acabar fraquejando, deslizando e vai mostrar quem realmente ela é, porque está na sua essência. E talvez você venha a se decepcionar um pouco. Então, que a idealização não seja a principal questão para que você se relacione com alguém. Obviamente, é mais interessante nos relacionarmos com uma pessoa que nós temos várias afinidades. Além, é claro, de um outro interesse, não é? Mas isso também nós vamos percebendo com a convivência, com o tempo. É só você pensar um pouquinho no seu círculo de amizades e geralmente existe ali um casal que foi formado por velhos amigos. Isso também acontece no local de trabalho, porque você passa 8 horas por dia no local de trabalho convivendo com algumas pessoas e você passa a conhecer essas pessoas, passa a admirar essas pessoas, não é? E quantos relacionamentos eles se iniciam no local de trabalho ou na escola, por exemplo, não é? É justamente por causa desta convivência. E nós temos que ter paciência também, porque nem sempre um grande amor acontece da noite para o dia. Nós vemos até nos filmes e ouvimos até algumas histórias, não é? Que foi amor à primeira vista. Mas isso até nós temos algumas explicações dentro da doutrina espírita. Nós sabemos lá no fundo que quando nós encontramos aquela pessoa que já está no nosso projeto, algo diferente acontece com a gente. Você começa a enxergar tudo ao redor em câmera lenta e o teu foco é aquela pessoa. Você vê luz ao redor daquela pessoa, não é? Isso se o projeto for beneficiado, digamos assim, com uma situação mais branda, porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, os relacionamentos e principalmente os casamentos são de resgates, não é? E lendo algumas passagens de Chico Xavier, ele fala em um dado momento o seguinte, né? Para que você faça as coisas para valer. E, por exemplo, se você for namorar, namore para valer. Esteja do lado dessa pessoa. Seja honesto com essa pessoa também, se você não quer estar do lado dela. Porque se nós não gostamos de ser enganados, se nós não gostamos de perder tempo, nós não temos também o direito de fazer com que os outros percam tempo, e muito menos de enganar os outros. Nós somos perfeitos? Não, não somos. Mas se já temos um pouco de consciência, e se nós já sofremos na pele algum tipo de dor como esta, nós não temos então direito, ou não temos mais desculpas de promover isso no parceiro ou na parceira, não é? E seja prudente. Muitos casais acabam se desentendendo, não é verdade? Com relação a alguma questão. E muitas vezes você vai desabafar com o seu amigo, com o seu familiar. E tem muita gente que, além de desabafar, acaba falando mal do outro. Porque tá com raiva, porque tá triste. Bom, mas só que aí as coisas tendem a se acalmar. A poeira abaixa. E quando essa poeira baixa, o casal então reata e fica todo aquele love, aquele amor, não é? E as pessoas que estavam fora ouvindo ali você reclamando, ficam olhando para você e falam, poxa, mas não estava reclamando ontem mesmo para mim, falando cobras e lagartos? E agora os dois estão aí, cheio de abraços e beijos? É um julgamento que as pessoas vão fazer, na minha opinião, até com uma certa razão, hein? Porque olha só, se você reclama do seu parceiro para todo mundo e reclama com muita frequência, é claro que chega uma hora que as pessoas se cansam. E elas começam até a se perguntar, poxa, se tá tão ruim assim, por que continua junto? E sempre tem uma desculpa, né? Ah, não, é porque ele é uma pessoa boa lá no fundo. Não, porque ela é muito bacana lá no fundo, no fundo. Olha, então não reclama. Às vezes a questão é o seu mau hábito de reclamar. Não só do seu parceiro, mas de tudo. Então se você quer preservar o seu relacionamento, além de não contar a sua vida pessoal para os outros, você tem que evitar falar mal do seu parceiro. Muitas coisas vocês dois devem resolver.
Porque aí você acaba, então, de novo, abrindo portas para interferência externa. E às vezes você só estava magoado, ou só estava com raiva ou triste. E foi muitas vezes injusto com o seu parceiro. Porque ele também, ou ela, pode estar passando por algum momento não muito bom, pode estar com problemas no trabalho ou na família que estão ocupando demais a cabeça, né, do seu parceiro, da sua parceira. Então nós temos que saber avaliar, tá bom, gente? Bom, e aí, gente, eu diria para que vocês fossem para o outro alguém que soma nas suas experiências, alguém que agrega valor ao relacionamento. E o que muitas vezes agrega deixa o outro feliz, também te deixa feliz. Quantos casais, infelizmente, tomam outro caminho, focando apenas nos defeitos do parceiro, da parceira, apenas nos erros. E, infelizmente, também isso é comum. E, claro, faz parte do nosso aprendizado. Mas feliz é aquele casal que já passou desta fase e foca as qualidades. Ah, mas então a gente não pode falar dos defeitos do outro, principalmente se aquilo faz mal a ele e mal ao casal? Claro que sim. Existem algumas atitudes que, se elas são negativas, é de total direito do outro comentar, conversar, questionar, mas no sentido de resolver, de chegar em um consenso, não de ganhar a discussão, não é? Porque infelizmente isso também existe. Então, na medida em que você é para o outro também uma fonte de motivação, de inspiração, além de carinho, de confiança, etc., você está somando nesta relação, você está presente nesta relação. Por isso, meu amigo, minha amiga, se vocês encontraram alguém que vale a pena, alguém que você admira, que também te admira, alguém que te faz sorrir quando você lembra da imagem, lembra da voz, lembra do cheiro, alguém que também deseja construir algo com você, abrace, cuide desse relacionamento. Mostre para as outras pessoas que você está em um relacionamento saudável, um relacionamento que é bem cuidado, para que os outros assim também respeitem. E uma coisinha que eu queria te falar também: não fale da sua vida amorosa para os outros. Se você for comentar alguma coisa, geralmente nós fazemos isso com pessoas que nós confiamos muito, como por exemplo os nossos pais, não é? Comente, mas não entre em tantos detalhes assim. E evite também comentar da sua vida pessoal, né, dos dotes do parceiro ou da parceira, para pessoas que você percebe que ali está a concorrência, que ali está, por exemplo, a energia negativa, o mau agouro. A gente sabe que, infelizmente, isto existe. Nós estamos convivendo com pessoas que também são imperfeitas, assim como nós, mas algumas até exageram um pouco, não é? Com essa questão de ficar gorando a felicidade do casal. Então, se você quer manter o seu relacionamento protegido na medida do possível, evite também comentar muito sobre ele para os outros, tá bom? Então, dê um abraço no seu parceiro, na sua parceira e sejam felizes, tá? Mesmo que seja eterno enquanto dure, tá bom? Então é isso, gente. Eu agradeço mais uma vez a sua atenção. Quem sabe a gente possa voltar a falar sobre esse tema que me agrada bastante. Cuide bem do seu relacionamento e nos encontramos numa próxima oportunidade, tá bom? Um forte abraço.